A corrupção tem cobrado um preço cada vez mais caro dos criminosos que insistem em ganhar dinheiro de forma desonesta e fácil. A nova série de reportagens especiais do Jornal da Record começa com a ruína de Joesley e Wesley Batista, que saíram do alto de um império direto para a cadeia. A imagem que mancha a glória de uma família e abre espaço para a derrocada de quem desfrutava do auge de um império. Os irmãos Batista caíram na teia da corrupção, da qual desfrutaram por muitos anos. Nós trabalhadores trabalhando, não conseguem formar esse império que eles informaram, né? Em 2005, uma cartada importante. A empresa se tornara multinacional ao comprar a Swift nos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, aqui no Brasil, a Friboi ainda não fazia parte do seleto grupo das 100 maiores empresas brasileiras, mas já tinha planos para voar alto, numa trajetória que começaria a apresentar outro rumo em 2007, com a abertura do capital na Bolsa. Mas esse voo seguro e blindado rumo ao crescimento jamais teria sido possível sem as enormes cifras em forma de empréstimo aqui do BNDES durante o governo do ex-presidente Lula. Era tanto dinheiro que o Banco Nacional de Desenvolvimento se tornou sócio da empresa e não apenas um simples credor. Ao mesmo tempo em que os negócios iam bem, Joesley Batista vivia um conto de fadas com a jornalista Tiziana Vilas Boas. Um relacionamento que chamava a atenção pelo glamour. A melhor coisa de ter dinheiro, não fazer conta é bom, sair para jantar na hora que quiser, no restaurante que quiser. A jornalista provocou constrangimento ao declarar que nem ao menos sabia o preço da gasolina. E às vezes eu fico mal acostumada. Falei, meu Deus, um dia eu me perguntei quanto é o preço do litro da gasolina, eu não sabia. Tanto dinheiro só poderia resultar num casamento cheio de pompa e cifras exageradas. A festa foi dividida em 3. A última, em São Paulo, com direito a show de Ivete Sangalo. Eu sou Machadão. A vida boa dos donos da JF passou a chamar a atenção dos investigadores. Em 2014, no mesmo ano que o grupo se torna o maior doador de campanhas do país, a Polícia Federal indicia Joesley e mais 16 pessoas num processo sobre crimes financeiros. No ano seguinte, o grupo aparece pela primeira vez na maior operação de combate à corrupção do Brasil, a Lava Jato. Daí em diante, não pararia mais. E Joesley Batista, um dos homens mais ricos do Brasil, se vê simplesmente sem saída. Ele admitiu aos procuradores que pagou propina a mais de 1.800 políticos brasileiros. 400 milhões foram contrapartida a ajustes ilícitos. Ajustes ilícitos. Em troca, imunidade total. Um plano quase perfeito. As gravações que pareciam ser a certeza da impunidade se tornaram a principal prova contra Joesley, como se o feitiço virasse contra o feiticeiro. Num áudio de 4 horas com o executivo Ricardo Saldi, que depois Joesley chamou de conversa de bêbado, apresentou indícios de que havia fraudado o acordo com o Ministério Público e também revelava um pouco da própria personalidade. Não vai ser preso. Nós sabemos que não vai. Vamos fazer tudo, menos ser preso. Não foi bem assim. Pouco tempo depois, Joesley e Ricardo Saldi já estavam sob o domínio da Polícia Federal. Foram transferidos como criminosos comuns de São Paulo para Brasília e recebidos com protesto por manifestantes indignados. Joesley, o homem acostumado à proteção de seguranças particulares, passou a andar vigiado apenas por policiais. A casa, antes um ambiente de ostentação, foi vasculhada
como um esconderijo de provas, a sujeira de anos de corrupção. A residência, na mais rica região de São Paulo, tem cerca de 700 metros quadrados e uma garagem subterrânea para 20 carros. São todos ambientes bem maiores do que a cela onde Joesley está agora, passando a maior parte do tempo na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. O espaço tem menos de 12 metros quadrados, com beliche, um banco, mesa e um banheiro pequeno. Wesley Mendonça Batista. Wesley Batista, que também desfrutou do dinheiro sujo, passa dias duros numa cela como essa. Os irmãos se encontram apenas no banho de sol, 2 vezes ao dia. Para piorar a situação deles, a Procuradoria-Geral da República cancelou o acordo de delação premiada e as derrotas seguem nos tribunais. Na última sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes negou aos irmãos Batista o primeiro pedido de habeas corpus. Um golpe para quem parecia tão tranquilo. Uma ruptura na biografia de quem tem toda uma história de sucesso, uma história de vida extremamente confortável, a empresa crescendo de maneira espetacular e, de repente, tudo isso é atirado à ruína. Faz muito tempo que eu não via nada assim na Bolsa, tá? O papel que sai de 11,50 para 6, a gente está falando de quase 50% aí de queda. É um movimento bem brusco. Dificuldades para obter crédito, a saída tem sido se desfazer de empresas para pagar as dívidas de curto prazo. Recentemente, a Eldorado Celulose, a Alpargatas e a Vigor foram vendidas. A partir de agora, a gente percebe que a fonte parece que secou. Então, a única maneira que ela encontrou de sobreviver, pelo menos no curto prazo, é se desfazendo dos ativos. Então, é vendendo empresas para fazer caixa e continuar respirando. Em alguns anos, nem vender a empresa resolverá o problema. Em Morro Grande, interior de Santa Catarina, um frigorífico da JBS acaba de ser obrigado a fechar. Consequência, mais de 500 pessoas foram demitidas. Quem está pagando é nós que somos os empregados, né? Então a gente está aí lutando para conseguir um salário, né? A avalanche de más notícias acabou atingindo, inclusive, o lado mais íntimo da vida da família. O casamento da filha de Wesley Batista teve que ser cancelado às pressas. A cerimônia seria realizada em julho, num dos lugares mais chiques de São Paulo. 3 meses e meio de casamento aqui. É muito dinheiro. O casamento de Joesley também sofreu abalo. A gravação que o incriminou e o colocou na cadeia também estremeceu a relação com Ticiana Vilas Boas, depois dela tomar conhecimento sobre algumas insinuações de infidelidade. Você tem coragem? Não, você vai chegar nela. Senhora, deixa eu te contar um segredo. Sabe quem é louco por você? Ela me disse. Ela é meu número. As portas sempre escancaradas ao mais poderoso dos Batista parecem agora se fechar, uma a uma. A impossibilidade de você acessar um voo comercial, de você ir a determinados restaurantes, o estigma para os filhos, para os parentes, a persona social que é destruída e que dificilmente vai ser reconstruída nas mesmas condições originais. No bairro onde fica a mansão de Joesley, o sentimento entre os vizinhos é a vergonha. Você saber que essa pessoa está vivendo no mesmo bairro que você te deixa até envergonhado, principalmente porque você sabe que todos que estão aqui lutaram para construir de modo honesto.